told you you should have put the book back, Danny. A maioria dos filmes de terror que envolvem possessão te ensinou uma mentira reconfortante. Eles te condicionaram a acreditar que demônios são entidades que seguem uma regra ou um pacto focadas em corromper a sua alma através de rituais complexos, como o exorcista ou invocação do mal. Mas existe uma franquia que pegou essa regra, rasgou no meio e riu da sua cara enquanto fazia isso. No universo de Evil Dead, as entidades não querem apenas a sua alma, elas querem vestir a sua pele, elas querem usar as memórias da sua mãe, do seu irmão ou da sua melhor amiga para te torturar psicologicamente antes de arrancar os seus membros. Eles não são zumbis, zumbis são burros, eles não são fantasmas. Eles são uma fusão grotesca e sádica de magia ancestral e carne podre. Eles são os Deadites, mas o que quase ninguém se pergunta enquanto assiste a esse banho de sangue é: de onde veio essa praga? De onde surgiu? Qual é a verdadeira arquitetura do inferno que o Sam Raimi criou de fato? E aí galera, eu sou a Tayla Murtinho e hoje a gente vai abrir a capa de pele humana do Necronomicon. A gente vai mergulhar na origem sombria e da mitologia bizarra dos mortos, desses seres das trevas e do verdadeiro mal que assombra essa franquia há muitos anos. Mas antes de começar, você já sabe, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui. Então, bora pro vídeo. Tudo começou com um erro clássico de arqueólogo. Em 1981, o professor Raymond encontrou ruínas antigas e levou para uma cabana isolada um artefato que jamais deveria ter visto a luz do dia, o Necronomicon, ou o Livro dos Mortos. Mas chamar isso de livro não faz muito sentido, né? Ele não foi encadernado com couro de animal, mas sim de pele humana. Ele não foi escrito com tinta, mas sim com sangue humano. E as palavras em suas páginas não são histórias, são chaves. Quando esse professor gravou as traduções desses encantamentos em fita, ele criou o problema central que ditaria toda a franquia. O áudio despertou o demônio kandariano. E aqui está o grande mistério que confunde muita gente. O demônio kandariano e os Deadites não são a mesma coisa, mas eles são inseparáveis. Pensa nesse demônio como um sinal de Wi-Fi do inferno. Ele é uma força imaterial que viaja pelos bosques como uma ventania invisível e ele não tem um corpo próprio, então ele precisa de avatares. E é aí que nasce os Deadites. Quando essa força demoníaca colide com um ser vivo ou um cadáver recente, ela o infecta. E o Deadite é o resultado físico dessa possessão. Antes de continuar aqui, se você está tentando emagrecer, definir o corpo ou simplesmente criar uma rotina de exercícios sem depender de academia, eu quero te indicar o Shape de Elite em casa. É um método completo de treino que você faz no conforto da sua casa, usando apenas o peso do seu corpo, com foco total em queima de gordura, definição e condicionamento físico. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado. Depois dá uma olhada porque pode ser exatamente o que você está procurando para começar a ver resultados de verdade. Agora sim, bora pro vídeo de novo. O problema é que exterminar um morto é um pesadelo. Ao contrário de um zumbi comum, destruir o cérebro nem sempre resolve. Você pode arrancar a cabeça dele e o corpo vai continuar te estrangulando enquanto a cabeça rola pelo chão rindo de você. Eles são movidos por pura magia obscura. Mas quem forjou essa magia? Se o livro é a chave e o demônio kandariano é a força, quem construiu a porta? Para entender a origem de tudo, a gente precisa voltar para muito antes do Ash Williams nascer. A gente precisa voltar para uma era antes da humanidade governar a Terra. Na mitologia expandida de Evil Dead, fortemente influenciada pelos horrores cósmicos de H.P. Lovecraft, que eu já falei várias vezes aqui no canal, existia uma raça primordial conhecida como Seres das Trevas, o The Dark Ones. Eles eram entidades interdimensionais quase divinas. Não eram demônios comuns de chifres e tridentes. Eram arquitetos do caos. Foram eles que criaram o Necronomicon. Usando uma magia pura, eles escreveram esse grimório para ter o controle total sobre os grupos dos mortos e subjugar qualquer raça que se opusesse a eles. O livro era o controle remoto do exército deles. Mas como toda boa história de tirania, teve uma rebelião. Uma profecia antiga falava do escolhido, um herói humano que cairia do céu para combater o mal.
E sim, eu tô falando do nosso trágico, estúpido e maravilhoso Ash Williams. Com a ajuda da humanidade e de uma relíquia específica chamada Adaga Kandariana, os seres das trevas foram banidos para outras dimensões, como a dimensão do espelho ou das terras mortas. A genialidade de Evil Dead e a razão pela qual a franquia nunca precisou de fato de um reboot que apagasse a linha do tempo é como ela lida com a proliferação do mal. O livro ficou para trás, e como a série Ash vs Evil Dead e os novos filmes mostraram, existem diferentes tipos de entidades aguardando. É só vocês repararem a construção de mundo de tudo aqui. A possessão do morto opera como um vírus com um senso de humor meio sombrio. Quando Ash decepa a própria mão infectada em Evil Dead 2, a mão não apenas sobrevive, ela ganha personalidade, ela vira de fato um monstro. Eles não são fracos, tá longe disso. Em Army of Darkness, isso evolui para o surgimento do Evil Ash. O Evil Ash não é só um clone, ele é a materialização de toda a arrogância, raiva reprimida e egoísmo do Ash, amplificados pelo poder do demônio canariano. Ele se torna um líder de um exército de mortos-vivos na Idade Média, mas nota a diferença do tom aqui. Os Deadites do passado operavam como soldados de infantaria. No presente, ou nos filmes mais recentes, eles operam como predadores psicológicos. E é aqui que a gente entra no aspecto mais perturbador de toda essa história. O verdadeiro poder de um morto não é a força bruta, é a guerra psicológica. Se os primeiros filmes nos mostraram a questão cômica e sangrenta dessa mitologia, a expansão moderna da franquia revelou a verdadeira profundidade demoníaca deles. Porque o livro de 2013, o Natural Demonto, e também o livro de 2023, o Evil Dead Rise, tem regras ligeiramente diferentes do Necronomicon do Ash, o clássico. A resposta está escondida lá atrás em Army of Darkness. Quando o Ash tenta recuperar o livro, ele encontra 3 cópias. O Sam Raimi e o Bruce Campbell confirmaram que existem 3 volumes do Livro dos Mortos. E isso significa que o mal que o professor libertou não foi o único. Quando a gente olha para a entidade chamada Tomador de Almas, no filme de 2013, a gente vê uma manifestação muito mais meticulosa. Ele não quer apenas possuir a Mia. Ele segue o ritual estrito de 5 sacrifícios. Ele chove sangue, ele cria uma abominação física, um doppelganger grotesco, é um ramo diferente, mas visceral, da mesma árvore sombria. E então a gente tem Evil Dead Rise. Aqui o demônio kandariano cruza uma linha que os filmes anteriores apenas flertavam, sabe? O alvo aqui é a família. A possessão da mãe é um tratado magistral sobre manipulação. A força demoníaca usa a voz amorosa da mãe para atrair os filhos para a morte. E o resultado final? O Marauder. Acho que é assim que fala. O demônio funde fisicamente a mãe e os seus filhos mortos em uma abominação de múltiplos braços e cabeças. Não é apenas uma tática de combate para ficar mais forte. É uma profanação literal do conceito de união familiar. O demônio zomba do amor humano, fundindo eles em dor eterna. Que doideira, né, gente? Ele juntou todo um bolo de carne, a família inteira, um negócio só. Eu achei assim bizarro. Inclusive eu gostei muito desse filme, tá? Eu sei que é uma pegada totalmente diferente das outras propostas de Evil Dead, os anteriores, mas querendo ou não, eu gostei. Tem uma base mais de terror, não tem muita questão cômica, só que eu gosto bastante. Vocês gostaram desse filme? Me conta aqui nos comentários. Os fãs da série Ash vs Evil Dead, a hierarquia do inferno fica ainda mais complexa. A gente é apresentado a demônios de alto escalão, como os Eligos. Eu acho que é assim que fala o nome, tá, galera? Porque cada nome... Bom, ele não ataca fisicamente, mas ele dobra a percepção de realidade, causando um terror puramente mental. E claro, também tem o demônio Baal. O Baal não age como um morto selvagem, ele é um mestre manipulador. Ele usa ilusões para colocar amigos um contra os outros, provando que a magia dos seres das trevas é fundamentalmente baseada em destruir a mente humana antes de rasgar a sua carne. Até as criações chamadas de marionetes de carne, corpos humanos esfolados, vivos e usados como fantoches cegos de destruição, e também o titânico Kandar, o destruidor, mostram que o Necronomicon não tem limite de escala. Seja no porão da sua cabana ou destruindo uma cidade inteira, a essência do mal é a mesma: distorcer, zombar e consumir. No fim das contas, a mitologia de Evil Dead
é tão fascinante porque ela muda a jornada de herói clássica. Em quase toda a história de fantasia, o herói destrói o anel, mata o rei demônio e a paz está restaurada. Em Evil Dead, o Ash Williams usa uma escopeta, uma motosserra no lugar da mão e um carro modificado para atrasar o apocalipse. Mas a verdade inevitável da franquia é: o livro nunca é verdadeiramente destruído. Você pode queimar o volume original, você pode jogar a abominação em um triturador de galhos, você pode explodir o líder dos seres das trevas, mas o mal sempre encontra uma nova gravação, um novo idiota em um porão de apartamento ou uma nova página esquecida. Os Deadites são a praga definitiva do terror porque eles são imunes à moralidade. Você não pode negociar com eles, você não pode exorcizá-los com uma cruz. E se você hesitar porque eles estão usando o rosto da sua mãe, você tá morto. A única linguagem que eles entendem é a violência extrema e às vezes um bom e velho triturador de madeira, se é que vocês me entendem. Ah, e outra coisa, deixa nos comentários aqui, qual foi o morto ou monstro mais perturbador de toda a saga Evil Dead? Me conta aqui nos comentários. Antes de eu me despedir de vocês aqui, não esquece que o shape de link em casa, o link tá aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações, que é muito importante para você receber os próximos vídeos. E olha, se você quiser dar aquela ajuda extra aqui no canal, vira membro. Além de você ter um selo especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos e você ainda assistir tudo em primeira mão. E não serei porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo e vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.